Como vai, pessoal? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Nós hoje faremos uma análise de um relatório entregado pelo escritório do Diretor de Inteligência Nacional ao Congresso Nacional dos Estados Unidos a respeito do fenômeno OVNI, que lá eles chamam de fenômenos aéreos não identificados. Isto aqui não é uma brincadeira, tá, pessoal? É algo seríssimo. O relatório saiu então dia 25 de junho, eles tinham prometido que sairia até o final do mês, como eu já tinha avisado, inclusive em vídeo anterior. Para que vocês tenham uma noção de quem é que fez esse relatório, tem aqui a opção Quem Somos Nós. Quando você clica, você vai para essa tela aqui. Eu vou deixar os links desses sites para vocês, tá, pessoal? Quem fez o relatório? O diretor da Inteligência Nacional. Quem é ele? Ele atua como chefe da comunicação de inteligência dos Estados Unidos. Então não é pouca coisa, ele supervisiona e dirige a implementação do Programa de Inteligência Nacional e atua como o principal assessor do presidente, presidente da República Norte-Americana. Também principal assessor do Conselho de Segurança Nacional. Quem não conhece o CSN norte-americano não sabe nada de geopolítica, não sabe nada desses fenômenos, né? E também do Conselho de Segurança Interno do país, porque isso também está sendo tratado como um problema de segurança nacional. Tudo isso para assuntos de inteligência relacionados à segurança nacional. O presidente nomeia o diretor, né, o DNI, com o conselho e o consentimento do Senado. Então eu leio aqui resumidamente quem ele é para que vocês entendam a seriedade desse relatório a respeito do fenômeno OVNI. Não é uma brincadeira. Isso aqui é baseado em lei de segurança nacional, enfim. E o que é o relatório? O relatório ele está evidentemente em inglês, saiu aqui dia 25 de junho. É um relatório preliminar, isso aqui virá com mais informações, mas como eles haviam prometido a entrega de um relatório até o final do mês, ele já veio de forma preliminar. Isso aqui, com certeza, pessoal, vocês vão ver tratado muitas vezes ainda em vários artigos ao longo dos anos. Nós viemos aqui geralmente um pouco antecipados aos demais, até porque nós estamos sempre acompanhando esse tipo de coisa, né, que está acontecendo dentro da inteligência, dentro dos órgãos de espionagem, até por conta de geopolítica também, que é um dos ramos de estudo meu aqui. Eu traduzi já o relatório aqui para vocês, então ele tem várias informações interessantes. Então o escopo desse relatório preliminar fornecido pelo escritório foi em resposta ao relatório do Senado, que acompanha a Lei de Autorização de Inteligência. O Senado, para quem não sabe, já tem um órgão específico para acompanhar esse tipo de informação, de assunto. Então, eles requisitaram esse relatório para o Pentágono. Então, o relatório fornece uma visão geral para os formuladores de políticas dos desafios associados à caracterização da ameaça potencial representada pelo UAP. O UAP é o fenômeno OVNI. Inclusive, eu vou lá embaixo no apêndice para que vocês já saibam quais são as siglas que eles vão usar aqui nesse texto. Os fenômenos aéreos não identificados, que nós chamamos de OVNI, eles vão chamar aqui no relatório de UAP, objetos aerotransportados não imediatamente identificáveis. O evento UAP é uma descrição holística, note a palavra, de uma ocorrência durante a qual um piloto ou tripulação testemunhou ou detectou um UAP. Ele pode ser simplesmente testemunhado ou detectado, ou seja, por algum aparelho, né? O incidente UAP é uma parte específica do evento. Então, dentro de todo o evento, há uma parte específica que é chamada de incidente aqui no relatório. E o relatório UAP é a documentação de um evento UAP, para incluir cadeias de custódias verificadas, enfim, é um relatório completo, então, da ocorrência. Vamos ao relatório. Então, aqui ele faz uma descrição prévia de quem é o diretor do UAPTF, que é o oficial responsável para garantir a coleta e consolidação oportuna de dados na UAP, ou seja, os Estados Unidos têm não só
um departamento, um diretor, mas eles têm um departamento responsável por coletar e consolidar os dados desses OVNIs. Isso não é tratado como uma brincadeira por eles. E eles estão apresentando aqui nesse relatório um resumo dos incidentes ocorridos de novembro de 2004 a março de 2021. Os dados continuam. Eu acho interessante que esses números, né? Novembro, mês 11, março, o mês 3, né? Vocês aí já que estão me acompanhando há mais tempo percebem aí o motivo disso. Um período aí de 17 anos, mês 11 e o mês 3. 11 vezes 3, 33. Os dados continuam a ser consolidados e analisados. A ODNI preparou esse relatório para os comitês de inteligência do Congresso e Serviços Armados. Vamos lá. Sumário executivo. A quantidade limitada de relatórios de alta qualidade sobre fenômenos aéreos não identificados, UAP, dificulta nossa capacidade de tirar conclusões firmes. Então eles estão já tergiversando, eles não são tão diretos quanto as pessoas gostariam. Mas a gente consegue ler nas entrelinhas o que é que eles estão querendo insinuar para as pessoas. Como resultado, o APTF concentrou sua revisão em relatórios ocorridos entre novembro de 2004 e 2021, a maioria dos quais são resultados desse novo processo personalizado para melhor capturar os eventos de UAP por meio de relatórios formalizados. Então, a partir de 2004, eles mudaram o sistema de relatórios, né, para descrever esses UAPs, né? E aí eles então têm dados diferentes, segundo eles estão falando, claro. Eles já estão catalogando há muito tempo. E mais uma vez, eu não acredito em fenômeno OVNI no sentido de homenzinhos verdes, essa história aí, não. Não é isso. Mas isso aí tem algo muito maior, muito mais grave do que isso por trás, tá, pessoal? Nós ainda vamos falar disso. A maioria dos UAPs relatados provavelmente representa objetos físicos, eles estão dizendo aqui. Visto que a maioria, ou seja, são realmente objetos que podem ser tocados, são físicos. Visto que a maioria dos UAPs foi registrada em vários sensores, incluindo radar, infravermelho, eletroóptico, buscadores de armas e observação visual. Em um número limitado de incidentes, o UAP aparentemente pareceu exibir características de voos incomuns, ou seja, não tem o voo como o de um avião, porque o avião ele tem de ter um voo em linha reta, né? E esses fenômenos UAPs ou OVNIs, né? Eles param no ar, eles vão para cima, para baixo, se deslocam de maneira aleatória, né? Giram no ar, enfim, fazem desenhos que não são característicos de um voo comum, né? Se deslocam de repente do zero a alta velocidade, é algo totalmente diferente do que é comum, né? Na aviação que a gente conhece, de helicópteros e aviões, né? Sejam eles quais tipos de aviões forem. Então, provavelmente existem vários tipos de UAPs que requerem diferentes explicações com base na gama de aparências e comportamentos descritos. Então, eles descrevem aqui os 5 tipos principais de UAPs, né? Ou explicações que eles encontraram. Primeiro, desordem aerotransportada. Isso aqui seria, por exemplo, um avião que cai, ou alguma coisa que... um satélite, ou qualquer coisa que teria... encontrado um tipo de desordem, é um avião comum ou um equipamento comum conhecido pelas pessoas, mas que encontrou algum tipo de desordem, porém é algo que não foi identificado, né? Um avião que cai, que ninguém sabe qual avião era, esse tipo de coisa sim pode ser nesse primeiro item. Segundo item, eles descrevem como fenômenos atmosféricos naturais, nós já vamos falar sobre isso mais adiante, mas assim para dar uma prévia, por exemplo, uma quantidade de gelo no ar, né? Vocês sabem que o granizo, por exemplo, é gelo no ar, então poderia ser um fenômeno capturado de forma natural que os radares poderiam identificar como um OVNI, mas de fato era só um fenômeno natural. Um USG, ou Programas de Desenvolvimento da Indústria dos Estados Unidos, ou seja, maquinário de alta tecnologia americano que ainda não é conhecido do público. Então, o público, a própria inteligência capta como um UAP, como um OVNI, porque nem todo mundo da Força Aérea Americana sabe das armas que a própria indústria americana está desenvolvendo. Então, pode ser isso.
quarto fenômeno, ou quarto tipo de categoria, seria sistemas de adversários estrangeiros. Eles acreditam que há tecnologia de adversários que podem estar sendo desenvolvidas, né? Então eles classificam como um sistema possível de um adversário estrangeiro. E o quinto é o que a maioria está esperando, né? Eles chamam de outro abrangente BIM. Eles dão um nome totalmente esotérico aí, outro abrangente BIM. Esse ário fui eu que coloquei. Eu acredito que eles estão falando de binário. E é aqui que eles estão encaixando o fenômeno alien, né? Então é outro totalmente inexplicado para eles, porque não é de um fenômeno, não é de um sistema adversário, não é chinês, não é russo, não é de outro país, não é nacional, não é um fenômeno atmosférico, não é uma desordem de uma aeronave conhecida, é um outro fenômeno totalmente inexplicado. Eles não iriam usar num relatório encaminhado para o Congresso ainda, porque ainda não faz parte do momento da agenda, apresentar essa história dos aliens, mas eles ainda vão falar desta grande fraude aí para as pessoas. Eu acredito, pelo menos, que isso acabará uma hora ou outra sendo utilizada para enganar as pessoas. Mas vamos adiante. O UAP representa claramente um problema de segurança de voo e pode representar um desafio para a segurança nacional dos Estados Unidos. Então aqui eles estão tratando isso tudo com muita seriedade. Eles estão falando de problema de segurança de voo. Afinal, o que é esse UAP? É um sistema adversário? É um fenômeno atmosférico? Isso interfere na segurança nacional, se for um sistema adversário, por exemplo. Então eles se preocupam com a segurança no relatório. Claro, eles estão tratando com congressistas e esse é um relatório que veio a público. Então eles têm de disfarçar de momento aquilo que eles querem amanhã ou depois apresentar a público. O UAP também representaria um desafio à segurança nacional se fosse plataformas de coleta de adversários. Ele diz assim, que poderia ser um adversário em potencial desenvolvendo uma tecnologia inovadora ou disruptiva. Isso aqui é grifo meu, tá, pessoal? Não está grifado no relatório. Aliás, tudo que vocês verem de grifo aqui fui eu que fiz. Isso aqui, por exemplo, também, né? Então, eles estão dizendo que pode ser uma tecnologia inovadora e disruptiva de um sistema adversário estrangeiro. Eles têm medo. Mais adiante vocês vão ver citado quais os potenciais estrangeiros que estão desenvolvendo ou que eles acreditam que pode estar desenvolvendo uma tecnologia de voo totalmente inovadora e disruptiva. O que é disruptivo? É que rompe totalmente com aquilo que existia até então e ele é tão avançado que aquilo que existia até então fica obsoleto do dia para a noite. Isso é algo disruptivo, ele rompe com aquilo que existia anteriormente. Dados limitados deixam a maioria dos UAPs inexplicáveis. Dados limitados e inconsistências nos relatórios são os principais desafios para avaliar um UAP. Aí eles vão explicar que esses dados, que são inconsistentes, são muito vagos, por que isso acontece? Eles dizem assim, depois de considerar cuidadosamente essas informações, o setor responsável se concentrou em relatórios que envolviam a UAP amplamente testemunhados em primeira mão por aviadores militares e que foram coletados de sistemas que consideramos confiáveis. Então eles estão dizendo, esses relatórios não são uma brincadeira de criança. Ou foi coletado, testemunhado por aviadores militares confiáveis, que tinham sua sanidade mental intacta, e também foram coletados de sistemas considerados confiáveis, radares, enfim. Então esses relatórios descrevem incidentes que ocorreram entre 2004 e 2021. Então eles dizem assim, nesse caso identificamos o objeto como um balão grande e vazio, em um dos casos, conseguimos identificar um UAP relatado com alta confiança. Então aqui eles já descredibilizam o restante. Não é o momento ainda. Os outros permanecem sem explicação. 144 relatórios originados de fontes do USG. Destes, 80 relatórios envolveram observações com vários sensores, ou seja, não só com radares. A maioria dos relatórios descreveu o UAP como objetos que interromperam o treinamento pré-planejado ou outra atividade militar. Isso aqui é gravíssimo, pessoal. Isso não é qualquer coisa. O OVNI, ou o UAP,
eu vou chamar de OVNI, né? Fica mais fácil. Ele interrompeu um treinamento pré-planejado, né, dos militares. Eles tinham um treinamento, não sei quais treinamentos, talvez treinamentos de armamentos altamente avançados, enfim, outras atividades militares, foram interrompidas pelos OVNIs. A maioria desses, né? Então, desafios da coleta de UAP. Aí eles vão dizer, o que eles estão insinuando com isso aqui? Por que eu estou dando destaque também a isso? Eles estão insinuando que esses OVNIs estão interferindo no desenvolvimento militar. É o que nós temos visto sendo mostrado nos vídeos, né? Que os OVNIs bonzinhos querem impedir que o homem se autodestrua com armamento nuclear e com guerras e tal. Isso tudo é uma narrativa muito bem montada, vocês futuramente ainda vão entender o que eles estão querendo com isso. Os estigmas socioculturais e as limitações do sensor continuam a ser obstáculos para a coleta de dados de OVNIs, né? O que eles querem dizer? Que estigmas, o que é o estigma? É quando você começa a estigmatizar uma pessoa. Esse cara disse que viu um OVNI, ele é um louco, ele está inventando história, é um mentiroso. Então, como as pessoas ganham estigmas por relatar estes fatos, inclusive se vocês quiserem relatar os próprios fenômenos que observaram, relatem aí nos comentários, mas como as pessoas são estigmatizadas no meio militar, então eles acabam não relatando, né? Então, embora alguns desafios técnicos, como filtrar apropriadamente a desordem do radar para garantir a segurança de voo para aeronaves militares e civis, sejam antigos na comunidade de aviação, enquanto outros são exclusivos do conjunto de UAP. Então, narrativas de aviadores da comunidade operacional e analistas das Forças Armadas descreveram a depreciação associada à observação do UAP, relatá-lo ou tentá-lo discuti-lo com colegas. Claro, a pessoa vai ser depreciada, eles vão rir dela, porque as pessoas, primeiro, que quem descreve não sabe o que está descrevendo, e quem ouve, que não viu, acha que aquela pessoa é louca. Então, primeiro, eu não acredito nessa história de OVNIs como um produto de alienígenas. Eu acredito em outra coisa totalmente diferente, que há algo mas essas pessoas então são depreciadas, porque as pessoas que ouvem nunca viram, e aqueles que relatam exatamente como homenzinhos verdes, discos voadores, essas coisas assim, que é justamente a narrativa que a agenda quer que seja feita. Então, agora eles dizem assim, os efeitos desses estigmas têm diminuído à medida que membros sêniores da comunidade científica, política, militar e de inteligência se envolvem seriamente no assunto em público. Ou seja, mais um motivo para presidentes, chefes militares, generais, ministros da defesa estarem falando que existem os OVNIs. A comunidade científica, a comunidade política, então, militar, de inteligência, veja só, o chefe da inteligência do país mais poderoso do mundo está falando no fenômeno OVNI. Para quê? Para que as pessoas, os militares, falem, não sejam depreciados, porque eles querem que isso seja levado a sério, eles querem que esse assunto venha à baila no público. Então, por isso, eu já tenho falado isso em outros momentos, a comunidade científica, política, militar e de inteligência do alto escalão, e eu não estou falando de alto escalão próximo do topo, não, estou falando do topo de poder, tem falado disso, e isso vai, mais cedo ou mais tarde, ser trazido a público como um grande truque do Mágico de Oz, na minha opinião. Então, os sensores montados nas plataformas militares dos Estados Unidos são normalmente projetados para cumprir missões específicas. Como resultado, esses sensores geralmente não são adequados para identificar OVNIs. Os pontos de vantagem do sensor e o número de sensores que observam simultaneamente o objeto desempenham papéis importantes na distinção dos OVNIs de objetos conhecidos e na determinação se um OVNI demonstra recursos aeroespaciais inovadores. Então, eles têm sensores não adequados para identificar os OVNIs, mas eles identificam ao ponto de distinção de OVNIs para naves comuns ou recursos aeroespaciais inovadores, que seria aquilo que eles têm medo de que outros países estariam desenvolvendo. Então, eles continuam. Embora tenha havido grande variabilidade nos relatórios, o conjunto de dados seja atualmente muito limitado para permitir uma análise detalhada de tendência ou padrão, houve alguns agrupamentos de observação de OVNIs em relação à forma, tamanho e particularmente propulsão.
os avistamentos de... Então aqui eles estão já criando relatórios. Qual é a forma desses OVNIs, o tamanho deles e a propulsão, ou seja, como é que eles se movem, em que sentido, para cima, para baixo, eles saem do 0 a 200, 300 km por hora em 1, 2 segundos. Então eles têm esses relatórios aí cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais detalhados, né, como está dizendo aqui. Então eles têm agrupado, muito interessante isso aqui, até deveria ter grifado, os avistamentos de OVNIs também tendem a se agrupar em torno dos campos de treinamento e teste dos Estados Unidos. Mas avaliamos que isso pode resultar de um viés de coleta, como resultado da atenção concentrada, maior número de sensores de última geração operando nessas áreas. Então o que ele está dizendo aqui, que esses OVNIs eles aparecem concentrados em torno de campos de treinamento militares e testes dos Estados Unidos. Eles estão dizendo a mesma coisa que os filmes aqui, que os OVNIs estão observando o desenvolvimento militar e tecnológico da humanidade, porque os homenzinhos verdes vão aparecer na última hora e impedir que a humanidade se autodestrua. Mas aqui eles querem sempre manter o tom de seriedade. Então eles dizem que eles entendem que esse resultado que pode estar sendo coletado nessas áreas é porque ali tem mais sensores, mais radares. Isso é óbvio mesmo, né, que existe. Então pode ser que esse fenômeno aconteça em igual intensidade no mundo inteiro, mas que é mais captado ali porque ali tem mais radares em torno do campo de treinamento. É isso que eles estão dizendo. Eles dizem assim que um punhado de OVNIs parece demonstrar tecnologia avançada. Em 18 incidentes descritos em 21 relatórios, os observadores relataram padrões de movimento ou características de voos incomuns do OVNI. Alguns OVNIs pareciam permanecer estacionários em ventos elevados, ou mover-se contra o vento, manobrar abruptamente. É aquela história, você está observando, de repente ele está aqui, de repente aparece no outro canto, de repente aqui embaixo, movendo-se abruptamente, ou mover-se a uma velocidade considerável, quer dizer, fora do padrão, sem meios de propulsão discerníveis, ou seja, eles não conseguem entender como é que, não conseguem discernir como é que esses OVNIs se movem. Em um pequeno número de casos, os sistemas de aeronaves militares processaram energia de radiofrequência associada ao avistamento de UAP, ou seja, eles perceberam transmissão de rádio advinda disso aí. Não necessariamente o rádio FM e AM, tá, pessoal? Porque existem várias frequências diferentes de rádio. Então, o APTF contém uma pequena quantidade de dados que parecem mostrar o OVNI, demonstrando aceleração, 1 grau de gerenciamento de assinatura. E assim por diante. Bom, aqui então ele fala sobre... acho que aqui é interessante. A nossa análise dos dados apoia a construção de que se e quando incidentes OVNIs individuais forem resolvidos, eles cairão em uma das 5 categorias potenciais, aquelas que eu já li para vocês. Umas é esse tal de outro abrangente BIM. Ninguém entendeu ainda o que é esse outro abrangente BIM, mas eu acredito que eles estão falando de código binário, porque deve ser isso que eles querem depois dizer que captaram nas transmissões de rádio. Então, abrangente no sentido de abranger tudo, né? Tudo que é não identificado ou não explicável. E aí, com certeza, que a agenda vai encaixar a narrativa OVNI, ou aliás, Alien, futuramente. Então, aqui eles vão descrevendo os tipos, né, o que é a desordem aerotransportada. Esses objetos incluem não só os aviões, como eu falei para vocês, mas pássaros, balões, veículos aéreos e recreativos não tripulados, ou detritos aerotransportados, como sacos plásticos. Vocês sabem que existem aqueles balões de crianças também. Enfim, fenômenos atmosféricos naturais são cristais de gelo, umidade e flutuações térmicas que podem ser registrados em alguns sistemas infravermelho de radar, programas de desenvolvimento do USG ou indústria. Algumas observações OVNIs podem ser atribuídas a desenvolvimentos e programas classificados por entidades dos Estados Unidos. O que quer dizer classificado? Vamos rapidinho lá em cima, vocês já vão entender. Aqui, não classificado, é um relatório que está para acesso público, ele não é mais classificado como secreto. Então, aquilo que é ainda classificado, vamos voltar lá embaixo, aqui,
aquilo que é classificado, quer dizer que ainda é secreto. Então é um programa secreto de entidades dos Estados Unidos. Então são armas altamente tecnológicas da própria indústria americana que não podem ser levadas a público ainda. E aí um outro observador da Força Aérea verifica o fenômeno, relata, e claro que a inteligência sabe do que se trata e aí ela não leva a público. E aí sistemas adversários estrangeiros, alguns OVNIs, podem ser tecnologias implantadas aqui, eles citam, né, pela China, Rússia, outra nação ou uma entidade não governamental. É porque hoje os bilionários aí têm mais dinheiro do que muitos países, né? Então alguma organização não governamental, não necessariamente um país, pode estar vigiando aí os Estados Unidos. Então, eles classificam assim. E aí vocês perceberam que eles não explicam o que seria o outro abrangente binário. Eles explicam a desordem aerotransportada, fenômenos naturais, o USG, sistemas adversários, e quando chega aqui eles pulam. Tudo isso é para deixar as pessoas com água na boca, né? Continuando com aquela teoria da conspiração, alien e tal. Tudo isso é feito subliminarmente, tá, pessoal? As pessoas não compreendem isso. E vocês vão ver esse relatório aqui, vocês estão pegando ele praticamente em primeira mão, não sei se já viram em algum outro canal aqui no Brasil, acredito que não, mas isso aqui vai se tornar uma febre no mundo inteiro, esse relatório, principalmente quando ele vier completo. E aí eles dizem, né, que o OVNI ameaça a segurança de voo e possivelmente a segurança nacional, etc, etc. Então, fala aqui, eles possuem 11 relatórios de instâncias documentadas em que os pilotos relataram quase acidentes com OVNIs, ou seja, eram equipamentos físicos que quase bateram contra suas aeronaves, né? Porque esses OVNIs são relatados, inclusive, patrulhando e acompanhando naves, né, dos Estados Unidos e de outros países, inclusive. Então, aí eles veem como potencial desafio à segurança nacional, que eles monitoram evidências de tais programas devido ao desafio de contra-inteligência que eles eventualmente representariam, né? Especialmente porque alguns OVNIs foram detectados perto de instalações militares ou por aeronaves que transportavam os sistemas de sensores mais avançados, né, que eles possuem lá na indústria de guerra americana. Então, explicaram um fenômeno OVNIs e gerar analítica, coleta e investimentos de recursos. Eles querem mais dinheiro, né? Sempre mais dinheiro. Isso não muda em lugar nenhum. Então, a maioria dos dados são de relatórios da Marinha dos Estados Unidos, mas, inclusive para quem está lá na comunidade fechada, sabe por que a Marinha faz tantos relatos, faz mais até do que a Força Aérea, tá, pessoal? Bom, eu acho que seria isso aqui, pessoal. Tem mais algumas informações aqui. Aqui eles vão falar sobre como eles pretendem coletar os dados com mais acuidade, quais equipamentos eles querem desenvolver, por que eles querem mais recursos, né? Mas basicamente o relatório era isso. Mais uma vez, isso aqui não é uma brincadeira, tá, pessoal? Isso aqui é um relatório sério, foi feito por um escritório de inteligência do país mais poderoso do mundo, pelo assessor direto do presidente, o diretor da Inteligência Nacional. Ele assessora não só o presidente, mas também o Conselho de Segurança Nacional e o Conselho de Segurança Interno. Isso aqui não é uma brincadeira, embora a maioria das pessoas vá permanecer ignorante e apenas acreditando nas narrativas que a agenda tem passado, na programação preditiva dessa história aí, do tal fenômeno OVNI e o fenômeno alien, que é nada mais e nada menos do que um dos grandes truques, talvez um dos maiores truques, daquele que eu tenho chamado de mágico de Oz, para não dizer outra coisa. Pessoal, eu espero que isso aqui seja muito útil para vocês. Eu deixo um forte abraço a todos, nós voltaremos com certeza a esse assunto, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.